o governador Ronaldo Caiado, União Brasil, voltou a criticar a proposta de emenda constitucional PEC da Segurança Pública de iniciativa do governo Lula. Para Caiado, uma das principais preocupações é o foco criado em torno de pontos polêmicos, como o uso de câmeras nas fardas dos agentes de segurança, que, de acordo com ele, criam uma cortina de fumaça, colocando em segundo plano a inoperância do governo federal nas ações contra o crime organizado. É a maneira do governo lavar as mãos. Um governo preguiçoso que não quer enfrentar o crime. Disse em entrevista à CNN, nesta segunda-feira, 4/11, Caiado questionou a capacidade de atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após 2 anos de mandato diante de pontos críticos como controle de fronteiras, combate ao contrabando, entre outros. Não tem compromisso, é só discurso. Não tem prática para combater as facções criminosas, acrescentou. Para o governador, o compartilhamento dos dados de transações financeiras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, seria uma contribuição mais efetiva da União. Devemos priorizar o que realmente está afetando a segurança pública, reiterou o governador ao destacar que em Goiás já existem resultados com medidas efetivas de cooperação e integração com as forças policiais federais. Caiado relatou que conhece bem o plenário das 2 casas do Congresso Nacional e não vê sentido na votação. É muito difícil um senador ou deputado votar uma emenda constitucional que retira prerrogativas dos estados. Eu não acredito nisso, porque a União já se mostrou incompetente para o caso. Frisou sobre a medida oficialmente apresentada aos governadores pelo presidente Lula na última quinta-feira, 31/10. Em Brasília, DF, o cenário político brasileiro tem se mostrado cada vez mais complexo, especialmente quando se trata de questões que envolvem as prerrogativas dos estados e a atuação da União. Recentemente, o governador Caiado trouxe à tona um ponto crucial que merece ser discutido: a dificuldade que senadores e deputados enfrentam ao votarem em emendas constitucionais que diminuem as autonomias estaduais. Essa realidade não é apenas uma opinião isolada, mas sim um reflexo de um contexto mais amplo que abrange a insatisfação com a centralização do poder e a ineficácia percebida da União em várias questões que afetam diretamente os cidadãos. Caiado expressou sua preocupação com a possibilidade de uma votação que retire prerrogativas dos estados, afirmando que é muito difícil um senador ou deputado votar uma emenda constitucional que retira prerrogativas dos estados. Essa declaração toca em um tema sensível: a luta pela autonomia regional, que ao longo da história do Brasil sempre foi um ponto de tensão entre as esferas federal e estadual. A resistência à centralização é visível, principalmente quando se observa que as demandas locais muitas vezes são mais bem compreendidas e atendidas por seus governantes estaduais. A autonomia garante que os estados possam tomar decisões que refletem as necessidades específicas de suas populações. A retirada dessas prerrogativas pode gerar um descontentamento que ultrapassa as fronteiras políticas, afetando a relação entre os cidadãos e seus representantes. Em um país tão diverso como o Brasil, onde as realidades econômicas, culturais e sociais variam significativamente de um estado para outro, a centralização do poder pode ser vista como uma abordagem inadequada e até mesmo prejudicial. Caiado não hesitou em afirmar que a União já se mostrou incompetente para o caso. Essa crítica à capacidade do governo federal em resolver problemas que são, em essência, locais, ressalta uma frustração crescente entre os líderes estaduais. Ao longo dos anos, muitos estados têm sentido que a burocracia e a ineficiência do governo federal complicam ainda mais a resolução de questões que poderiam ser tratadas de forma mais ágil e eficaz em nível local. Por exemplo, em questões de saúde pública, a resposta rápida e adaptada às necessidades locais é crucial. Durante a pandemia de Covid-19, ficou evidente que os estados precisavam de maior autonomia para implementar medidas que se adequassem à sua realidade. Quando o governo federal tenta centralizar a tomada de decisões, muitas vezes resulta em soluções que não se aplicam a todas as regiões, criando um efeito colateral que pode ser devastador. A apresentação da medida pelo presidente Lula aos governadores em Brasília destacou a importância do diálogo e da negociação entre as esferas de governo. No entanto, é fundamental que esse diálogo reconheça e respeite as limitações e as competências que são inerentes a cada ente federativo. Para que uma proposta dessa natureza tenha sucesso, é imprescindível que os governadores sejam ouvidos e que suas preocupações sejam levadas em consideração.
A resistência que se forma em torno de emendas que visam desmantelar as prerrogativas estaduais não é apenas uma reação política, é uma defesa da autonomia e da capacidade dos estados de governar de acordo com as necessidades de suas populações. Os governadores, como representantes diretos do povo, têm a responsabilidade de lutar por um sistema que valorize e preserve essa autonomia. O debate em torno das emendas constitucionais que afetam as prerrogativas dos estados é um indicativo claro de que o Brasil precisa repensar seu modelo de governança. A centralização do poder, em detrimento da autonomia regional, não é apenas antidemocrática, mas também ineficaz diante da complexidade e diversidade que caracterizam o país. A história nos mostra que, para que a democracia se fortaleça, é essencial que todas as vozes sejam ouvidas e que as estruturas de poder sejam equilibradas. Portanto, ao abordar questões que envolvem a relação entre a União e os Estados, é vital que haja um compromisso genuíno com a descentralização e a valorização das autonomias regionais. Somente assim será possível construir um Brasil mais justo, eficiente e verdadeiramente democrático, onde cada estado possa prosperar de acordo com suas especificidades e realidades. Entrando nos desafios do futuro, é evidente que o Brasil precisa de reformas que reestruturem a relação entre a União e os estados. Essa reestruturação deve incluir uma análise crítica do Pacto Federativo, que ao longo dos anos se mostrou deficiente em vários aspectos, especialmente quando se trata da distribuição de recursos e responsabilidades. Um sistema federativo que não respeita a autonomia dos entes federativos tende a criar um ciclo de insatisfação e ineficiência. Além disso, é crucial que as lideranças políticas estejam atentas às necessidades da população. A percepção de que a União é incompetente para lidar com questões locais não é uma crítica vazia. É um reflexo de frustrações acumuladas ao longo dos anos. Para que a democracia brasileira se fortaleça, é essencial que a política federal se desconstrua e se reconstrua com um olhar mais atento às realidades dos estados. Por fim, o envolvimento da sociedade civil nesse debate é um elemento vital. Os cidadãos, que são os principais afetados pelas decisões tomadas em Brasília, devem ser parte ativa do processo político. A participação da população nas discussões sobre as prerrogativas estaduais e a atuação da União pode trazer à tona novas perspectivas e soluções, que muitas vezes são ignoradas pelos líderes políticos. As manifestações populares, os movimentos sociais e as organizações não governamentais têm um papel essencial em pressionar por mudanças que respeitem a autonomia e a diversidade dos estados. Quando a voz do povo é ouvida e considerada, há um fortalecimento da democracia e uma chance maior de que as políticas públicas realmente reflitam as necessidades da sociedade. Portanto, ao olharmos para o futuro, é necessário que haja um compromisso renovado com a reconciliação entre as esferas de governo e a sociedade. As emendas constitucionais que ameaçam as prerrogativas dos estados não devem ser encaradas apenas como questões legislativas, mas sim como discussões sobre a essência da governança no Brasil. A luta pela autonomia e a busca por um equilíbrio de poder são fundamentais para garantir que o país avance em direção a um modelo de federalismo mais justo e eficiente, onde todos, desde a União até os estados e municípios, trabalhem em conjunto pelo bem-estar da população.